então, para não me perder no horário. E... Então, tudo bem, pessoal? Boa noite. Boa noite. Nós estamos entrando nesse momento mágico, maravilhoso, que é chamado Carnaval. Esse momento em que a dignidade humana tão propalada por nós é jogada pelo bueiro. A gente vê espetáculos maravilhosos na Sapucaí, a gente vê cenas de barbaridades em todos os lugares, gente se divertindo no meio do mijo, gente se divertindo no meio de muito lixo, né? Comemorando essa beleza que é o Carnaval, que é essa festa maravilhosa. E a gente aqui do Instituto Santo Atanásio quer entrar na festa, né? A gente quer sambar um pouquinho na cara dos inimigos nesse Carnaval, retirar o espírito pagão dessa sociedade e colocar o espírito cristão, católico, porque afinal de contas essa aqui é a terra de Santa Cruz. E basicamente nós precisamos remontar alguns aspectos históricos, precisamos remontar algumas especificidades do mundo antigo para que a gente possa compreender como que isso foi se desenvolvendo. Então eu tenho um objetivo aqui mais histórico, sociológico, que é basicamente de trazer alguns aspectos para a gente pensar o Carnaval, essa festa muito bonita, muito bela, né, colorida, e trazer como que se dá todo esse desenvolvimento, fazer essa festa maravilhosa e tentar entender os seus pontos iniciais. Nessa primeira parte da palestra, eu quero tratar especificamente o mundo grego e romano. E para isso eu preciso falar um pouquinho para vocês de como que é o mundo grego e romano antes de tratar especificamente a história do Carnaval. Então, para isso eu vou usar basicamente 3 livros importantes. O primeiro, que é o Paideia, que é a formação do homem grego, do Iver. Eu vou trazer também um pouco do Chesterton, do Homem Eterno, que fala um pouquinho sobre a história do mundo antes do cristianismo. E eu vou trazer também alguma coisa sobre a Ilíada e a Odisseia de Homero. Perfeito. O mundo grego, ele era basicamente um mundo metafísico e mitológico. E esse mundo mitológico, esse mundo metafísico, platônico, aristotélico, ele tinha uma certa visão da criação que, antes dos socráticos, antes de Sócrates, os pré-socráticos, eles baseavam a criação do mundo em água, terra, fogo e ar, todos os 4 elementos fundamentais, os elementos essenciais da natureza, e eles tentavam explicar a existência do mundo por conta dessas particularidades. É interessante a gente notar que o desenvolvimento grego se deu, de acordo com alguns estudiosos, pelos filhos de Caim e Abel e por todos os filhos das Sagradas Escrituras, que foram os responsáveis por trazer à luz a filosofia natural. Então, eles trazendo a filosofia natural, que era aquela remanescência do homem, tentaram chegar por meio de raciocínio, de lógica, de metafísica, a algum conhecimento de Deus. Só que dentro dos minoicos, essa civilização que é jônica, dórica, coríntia, você teve diversos pontos importantes sobre a formação do mundo, e a formação do mundo se deu bastante pela mitologia grega. E dentro da mitologia grega é importante que a gente compreenda o que é o sagrado e o profano, certo? Tem um autor romeno chamado Mircea Eliade, que ele tem um livro maravilhoso chamado Sagrado e Profano, desse nome, e ele fica expondo as questões mais inerentes à formação de todas as religiões no contexto mais amplo. Ele pega e analisa as religiões, ele analisa o cristianismo, ele analisa o islamismo, o budismo, o hinduísmo,
E ele fica tentando analisar o tempo histórico, ele fica tentando analisar o espaço histórico, as festividades religiosas, tudo para tentar entender de forma antropológica e sociológica as religiões. E aí ele começa a ver onde os templos são construídos, onde que as festas onde elas se acontecem, em que períodos do ano as festas têm lugar, e como que os homens eles se relacionam com todo esse arcabouço. E uma das primeiras experiências que ele vai tentar trazer, o Mircea Eliade, é sobre a formação da mitologia grega. E dentro da mitologia grega a gente sabe que o ponto mais alto era o Olimpo, onde ficavam os deuses, certo? No centro no lugar mais fundamental de Atenas, que é o lugar do Panatinaico, que hoje tem muita influência por conta da Olimpíada, e lá eles conseguiam contemplar o Monte Olimpo onde tinham os deuses, então era o lugar mais central. E todas as festas e todo o calendário grego, ele se baseava não somente nas fases do ano, mas das fases da lua, perdão, mas também nas fases do clima. Então é o outono, é o inverno, é a primavera e é o verão. E dentro desse contexto, o J. Weaver, que é o autor da Paideia, ele vai trazer que a formação do homem grego se deu por essa mistura entre mitologia grega e se deu entre a filosofia natural. E os deuses do Olimpo, eles eram quase que a perfeição entre esses dois aspectos. E é daí que vem toda a cosmovisão grega postulada pelos filósofos e pela tradição do mundo grego. E temos um deus muito importante, que tem a origem às festividades mais carnais, assim por dizer, que é Dionísio. Então, as festas na Grécia, elas têm a origem com Dionísio. E Dionísio era o filho de Zeus com Semela. E ele passou a maior parte do tempo da vida dele nos campos de Nisa. E viveu em Nisa, ela está localizada na planície indo-gangética, certo? E naquele lugar ele foi se desbravando, ele foi conquistando povos, e ele conquistou basicamente toda a Índia, de acordo com a mitologia grega. Aí, ele conquistando toda a Índia, ele volta os seus olhos para o Egito. E aí ele vai ao Egito e ele tenta conquistá-lo, conquista, e nas bacias do Rio Nilo, onde tem uma vegetação exuberante, como poucas pessoas conhecem, é muito grande mesmo a vegetação, tem muito desenvolvimento, ele começa a produzir vinho naquela região. E naquela região, produzindo vinho, ele alcança muito sucesso, ele alcança muita prosperidade, e uma vez alcançando bastante prosperidade, ele quer fazer festas para comemorar. E aí ele vai comemorando, ele vai e traz ninfas, ele vai e realiza orgias, e a orgia maior que teve dentro desse mundo foi depois da Guerra dos Gigantes, certo? Uma guerra fundamental da mitologia grega, que coloca basicamente uma divisão no Monte Olimpo, Zeus e tentando matar todos os outros deuses, e aí dessa briga você tem o desenvolvimento dessa batalha vencida por Zeus, certo? Aí depois dessa guerra, ele faz uma grande orgia, sai do Egito, faz uma grande orgia na ilha de Naxos, certo? Que é na Grécia, e onde ele desposa sua esposa Ariana. Aí, uma vez desposado, uma vez que há esse casamento, as festividades elas se deslocam da ilha de Naxos para Atenas. E em Atenas, as festividades elas se davam no final de fevereiro e até mais ou menos o início da primavera, certo? Então era mais ou menos esse período. O inverno inteiro eles ficavam em festa e comemoravam a primavera, certo? Isso tem um sentido muito importante, porque são esses os desdobramentos do tempo que serão depois explicados para se entender o desenvolvimento. Na Roma Antiga, o Dionísio ele tem o nome de Baco, certo? Que é o deus do vinho.
E essas festividades elas aconteciam com o nome de Liber, daí que vem o nome das chamadas festas liberais, certo? E essas festas tinham mulheres escandalosas gritando. Era mais ou menos como a gente tem o carnaval hoje, mas com um pouquinho mais de pudor, bem mais pudor. Só que era uma festa que as mulheres, ao invés de mostrarem tudo, elas gritavam tudo. Então eram festas escandalosas, festas com diversos enfeites, com alegorias e tudo mais. No carnaval do Império Romano, então, a gente termina essa questão da fase grega e a gente passa para o carnaval do Império Romano. No Império Romano, as festividades começavam com a adoração do deus Saturno, certo? E existia uma festa específica para a comemoração dessa divindade, que era a Saturnália. E a Saturnália era um evento que rolava de tudo. Eles saíam da celebração da agricultura, faziam a colheita, e depois de fazer a colheita, o que eles faziam? Festas, orgias, jogavam grãos uns nos outros, jogavam trigo para as pessoas passarem, viam as pessoas comemorando, comendo feito umas condenadas, e aí já tem algum tipo de psicologia por trás, que depois o Augusto vai falar, né? E depois de florescer tudo, eles jogavam vinho em toda a região do Lácio. Para quem não sabe, o Lácio é a região onde a cidade sede é Roma, certo? É a província da Itália que é Roma como capital. E ali você tem o Rio Tibre. E no Rio Tibre começavam as maiores festas. Então você tinha basicamente 2 meses de festas intensas, falando sobre o carnaval, falando sobre essa festa da Saturnália. E quando se estava chegando perto da primavera, certo? Tinha o chamado Intrudo, que em latim é introito, e é a introdução ao período mais insano de toda essa festa, certo? Então era literalmente uma introdução, só que em vez de ir ao altar de Deus, eram outras coisas que a gente não pode falar aqui, certo? Eram exatamente assim. Então, essa introdução ao período, ela tinha muita depravação, tanto é que um dos aspectos mais importantes que foi mantido por esse intruido, esse introito no Império Romano, foi um dos motivos pelos quais o Império Romano veio a perecer, entre os séculos terceiro e quarto da era cristã. No período cristão, a palavra intrudo ela se mantém, mas ela é deslocada para os povos ibéricos. Então, houve toda a cristianização do Ocidente, séculos 2, 3, 4, 5, 6, 7, esse período fundamental, essa loucura depois do Império Romano, a deambulação dos povos, o desfacelamento do Império Romano, e as festas de carnaval, essas festas sobre agricultura, essas questões mais festivas, elas se dão principalmente hoje na Itália, na Espanha e em Portugal, certo? Então, uma vez que isso se dá, qual que é a tentativa? A gente sabe que a Igreja Católica ela não destrói culturas, ela catoliciza as culturas. Então, se você vai em Roma, por exemplo, e você vê diversos obeliscos, você vai perceber que em cima de cada obelisco tem uma cruz. E isso serve para que mostre que o cristianismo ele não quer destruir culturas, mas ele quer levar a uma categoria sobrenatural com a metafísica e com a teologia correta. Então, houve um período muito importante de saber como que o cristianismo utilizaria essas festas pagãs para a conversão dos povos. E como eu estava falando sobre o Mircea Eliade, que fala sobre o sagrado e o profano, utilizou-se este período profano, certo, como uma preparação ao período mais penitencial do catolicismo, que é a Quaresma. Então, pegou-se esse deslocamento das festividades de agricultura
colocou-se no centro e no período mais importante este intrudo que eram as festas, e aí o catolicismo falou assim, bom, agora vocês passaram por a experiência das paixões, agora vão ter uma vida ascética na quaresma para fazer com que nós voltemos os olhos ao altar de Deus e não ao altar da pornografia e da orgia. Então, era essa uma das formas mais importantes que a Santa Igreja Católica achou para catolicizar e para converter os pagãos que estavam vivendo de forma desregrada. Então, o carnaval tem essa explicação etimológica de carnis valerium, certo? Que é adeus à carne. Então, uma das formas que o catolicismo encontrou de utilizar a paixão de Cristo juntamente com essas festividades era de se abster a carne, onde tem-se o início da penitência, certo? E isso foi se tornando uma tradição muito forte em todo o mundo católico, e as festividades elas começaram a adotar alguns aspectos religiosos. Em Portugal, a primeira festa maior ela se deu no reinado de Dom Afonso III, da dinastia Afonsina, em 1252. E ele escreve um documento com todas as diretrizes necessárias para que a população brincasse nesse período. Então, à medida que a Europa foi se cristianizando, foi tendo a Santa Igreja como mestra e ensinadora de todos os povos, as brincadeiras elas foram se tornando mais saudáveis. Então, tinham bailes de máscara, tinham teatros, tinha algum tipo de música e de composição, certo? E começou-se a abandonar as ideias pagãs e essas ideias quase que completamente eróticas do universo neopagão. Perdão. Então, assim, os portugueses eles se lançavam em encenações, eles se lançavam em brincadeiras com barcos, no Rio Douro, no Rio Minho, se lançavam em grandes batalhas épicas, falando sobre a Batalha de Covadonga, por exemplo, de Dom Pelágio. Então eram brincadeiras, mas uma vez terminada essa brincadeira, tem um período quaresmal, e aí na quaresma tudo se acalma. Aí algumas festividades pela Europa. Na Itália, as festividades carnavalescas, elas são mais tradicionais na cidade de Veneza, desde o século XVI, e a comemoração ela é basicamente 10 dias. Então você tem 10 dias de festa, 10 dias de grande atuação dos foliões, e lá no Carnaval de Veneza tem uma proibição no século XVIII, no final do século XVIII, com o Tratado de Campo Formio, que fez com que Napoleão Bonaparte conquistasse todo o norte da Itália. Aí, como ele não queria essas festividades, porque ele achava romana demais, achava católica demais, ele acabou por acabar com os incentivos. Na Espanha, o carnaval mais famoso é o Carnaval da Catalunha, que tem mais de 4 séculos de tradição, e a grande festividade que as pessoas têm é a chamada La Merengada. O que é isso? As crianças elas ficam com merengues nas mãos e elas ficam tacando uma nas outras. Elas basicamente ficam tacando comida uma nas outras. E essa é o tipo de festa mais forte lá. Uma outra festa importante é a La Ligada, que é sobre sátiras políticas, sátiras dos figurões da região de Catalunha, e ela termina na quarta-feira de cinzas. Na Galícia, a gente tem um carnaval de 2 séculos de tradição, relacionados com a morte de um papagaio que comia demais. E esse papagaio glutão, ele deu origem a diversas músicas que eram jocosas sobre a quaresma. Então, o carnaval na Espanha, ele tem um aspecto infinitamente mais ascético depois da quaresma do que em Portugal. Essa basicamente é o contexto de como se deu o carnaval nos países da Península Ibérica e na Itália. Pois bem, quando que o intrudo, esse introito chega ao Brasil? Ele chega ao Brasil no século XVI, certo? E tem uma relação com a expansão do comércio de cana. Para quem não sabe, os portugueses, antes de produzirem cana no Brasil,
eles tinham grandes experiências nas Canárias, nas ilhas de Cabo Verde, da Madeira e dos Açores. E uma das formas pelas quais começou um processo civilizacional no Brasil foi por meio deste tipo de atividade econômica. Só que a Ilha da Madeira ela é muito festiva, por conta do carnaval que acontece em Portugal desde 1252. E aí a tradição, basicamente, do carnaval brasileiro é o carnaval da Ilha dos Açores e da Ilha da Madeira. E esse carnaval ele é trazido pelos portugueses, só que de forma bastante comedida em relação ao que a gente vê hoje. Aí o carnaval no Brasil, eles têm as festividades que começavam no dia 6 de janeiro, no dia de Reis, e eles terminavam exatamente na quarta-feira cinza, então quarta-feira de cinzas. Então você tem quase que 2 meses, um mês e meio, de festas intensas no Brasil. Então, o primeiro lugar que começou essas festas foi em Pernambuco. Então, entre 1600 e 1808, a região mais festiva do Brasil era o Nordeste. Eram essas festas que daí que começam também a formação do imaginário nordestino, a criação dos seus heróis, dos seus mitos, que hoje no Carnaval de Olinda e no Carnaval de Recife, a gente consegue ver aqueles bonecões, aqueles foliões que vão se mesclando e vão andando pela cidade. Pois bem, no século XIX, no início do século XIX, a cultura brasileira e cultura lusitana já estavam completamente transformadas, saem daquela ideia tradicional, e é por isso que é importante, faço um parênteses aqui, retomar ao tradicionalismo ibérico, Portugal e Espanha, e se afastar cada vez mais do tradicionalismo francês. Esse tradicionalismo francês, ele beira o jansenismo, certo? E ele tem alguns aspectos nefastos até hoje em alguns lugares que são mais sectários. Então o Brasil, por ser terra de Santa Cruz, ele deve se posicionar de forma a ter uma estrutura de São Roberto Bellarmino. São Roberto Bellarmino, ele é o amálgama de toda a política de Francisco Soares, Francisco de Vitória, da Escola de Salamanca, da Escolástica, toda a tradição da Idade das Luzes, da Idade Medieval, e todo o princípio de subsidiariedade subjaz no tradicionalismo ibérico, e não no tradicionalismo francês, que tem problemas muito, muito grandes, por exemplo, Léon Blois. Mas isso é assunto para outra questão, a gente está no Carnaval. Então, no Carnaval já do século XIX, o Brasil, com toda uma influência francesa, porque a primeira missão de artistas que vieram para o Brasil depois da vinda da família real ao país foi a missão artística francesa, eles começaram a achar que o Carnaval era meio sujo. Tinha muita sujeira na rua, tinha folião gritando, e afinal de contas, como eles eram liberais, era necessário colocar o formalismo burguês dentro do carnaval. Então, se é para fazer putaria, pelo menos vão fazer putaria da forma limpa, não da putaria da forma suja como aqueles caras estavam tentando fazer. Então, a partir da vinda da família real para o Brasil, tem-se essa mudança de paradigma. E aí deixa de ter cachaça e passa a ter champanhe. Deixa de ter gritarias na rua e passa a ter gritarias nos bailes e nos clubinhos. Após 1822, no período da independência, você tem diversas tentativas de proibir os foliões nas ruas, principalmente do Rio de Janeiro e das cidades históricas de Minas Gerais, mas não tem sucesso nenhum. Mas, por outro lado, o carnaval burguês ele começa a ganhar muita força e ele se consolida na década de 40 do século XIX. Então você tem o início dos bailes, você tem algum início de tentativa de música carnavalesca ao estilo brasileiro, mas os foliões e os blocos continuam ganhando força. Em 1890, Chiquinha Gonzaga ela compõe a primeira grande marchinha do carnaval, que é o Abre Alas. E aí, dentro desse Abre Alas,
ela foi feita para o bloco Rosas de Ouro, que dá nome a uma das mais famosas escolas de samba do Carnaval paulistano, Rosas de Ouro, certo? A famosa marchinha, ela ganha tanta influência, que ela vai se tornar, inclusive, uma melodia, uma harmonia para algumas campanhas políticas da Primeira República. A maior parte de todas as vestimentas do período, elas se dão na famosa comédia dell'arte, que é uma comédia italiana que ela tenta se afastar da comédia erudita proposta tanto pelo teatro, ela tenta se afastar da Divina Comédia e ela tenta se tornar menos burguesa, certo? Olha a contradição, se de um lado a gente tem a elite brasileira tentando se localizar nos bailinhos fechados e burgueses, do outro lado os foliões na rua tentam se fazer exatamente uma sátira ao jeito que aqueles burgueses, que aqueles liberais se vestiam. Então você tem toda essa questão importante dessas contradições entre o povo e a elite brasileira, que ainda hoje tem bastante contradições. E o que acontece? Essas manifestações satíricas dão-se principalmente em São Paulo, fazendo questionamentos aos religiosos, principalmente, que naquela época já estavam alguns deles se aderindo ao liberalismo, certo? E também aos profanos. Então era uma festa que não poupava ninguém lá em São Paulo. Satirizava o imperador, satirizava o presidente, certo? E satirizava também os religiosos. Em 1889 tem o golpe republicano maçônico, e aí entre 1889 e 1930, na chamada Primeira República, o carnaval ele é visto como algo deplorável, mas não era tão condenado. Então a elite paulistana e carioca ficavam lá nas suas pequenas pornos chanchadas, só que tudo velado, mas não criticavam tanto assim o carnaval de massa por não ver tanto sentido. O problema disso é que, a partir da década de 30, quando se tem a criação do Estado Novo de Vargas, certo? O carnaval ele começa a se tornar politizado. Então, Vargas, com toda a sua ideia do trabalhismo, com toda a sua ideia de fazer com que o povo entre de fato na vida política, certo? O movimento querimista, você tem a condenação do malandro, você tem a condenação daquele famoso moleque sagaz do carioca e passa a valorizar o trabalhador. E ali o carnaval de rua, ele perde muito do seu apoio, certo? E o que fica bem claro é uma arte, uma música nacional, uma música sentimental, romântica, tudo pelo departamento de propaganda do governo Vargas, do Estado Novo, que faz com que o Brasil ali se adote algo que uma cultura fascista, nazista, e tente recordar dos princípios românticos do Jules Evolat. Bom, o Estado Novo ele cai em 45 e na nova Constituição liberal, na República Liberal, o Carnaval volta a ter um pouco mais de força, volta a ter um pouquinho mais de espaço, porque dentro das democracias em que foi estabelecido uma democracia liberal, ele tem mais destaque, aí tem a início dos clubinhos, os clubinhos e as marchinhas já estão mais organizados, já tem aqui um início de uma tomada cultural do carnaval pelos comunistas, certo? E então, aos poucos, dentro desses bailes, dentro dessas comunidades, você vê os comunistas ganhando espaço. No regime militar, a coisa explode muito, então todo mundo defende em certa medida o regime liberal, maçônico, militar, mas na verdade a gente pode dizer que a cultura brasileira ela sofre um revés tremendo, porque na teoria do Golbery do Couto e Silva, da panela de pressão, de dar o espaço cultural para a esquerda, para os movimentos progressistas e revolucionários,
este era o local para que eles pudessem se controlar e evitar a guerra política e militar na rua com a guerrilha. Então, o que acontece? Se a gente pegar aqui o ano de 1968, o grande famigerado ano que não acabou, o ano que começou com turbulências na Sorbonne, que começa com turbulências aqui no Brasil, na passeata dos 100 mil da Candelária, pela morte do Edson Luiz Filho, aquele jovem que estava lá no restaurante Calabouço e tomou pancada dos militares, e toda a esquerda tentou se mobilizar para fazer o movimento da Tropicália e da Bossa Nova dar continuidade. Então já ganhou muito contexto político, muito um contexto de perversão. Em 69 tem-se ali o Woodstock, e a Woodstock, que é o sexo, drogas e rock and roll, ele entra pro carnaval de uma forma muito mais violenta. Então, se antes era de forma velada, de forma mais restrita, de forma aburguesada, quando se tem a escola de Frankfurt, abre as porteiras e aí tem todo o Estado que patrocina, tem todo o Estado que engaja as pessoas a participarem do carnaval. Afinal de contas, participar do carnaval é uma forma de você se libertar, fazer uma liberação de todos os seus animais, dos seus instintos, já que a gente estava numa ditadura militar. Então, vai brincar, vai se divertir, vai gozar da vida, certo? E esqueça um pouquinho os problemas políticos que estavam acontecendo no nosso país. Pois bem, a panela de pressão, ela é o responsável por gestar todo o movimento comunista, por todo o movimento progressista da Escola de Frankfurt no Brasil, e aí ganha todo o aspecto fundamental. Na década de 80, com o fim do regime militar e a entrada da República Nova, da Nova República, você tem uma elite intelectual, toda ela formada pela Escola de Frankfurt, com Herbert Marcuse, o Benjamin, o Adorno, o Horkheimer, todo esse povo, certo? E aí o que eles fazem? Bom, já que nós tomamos a cultura, já que nós temos dinheiro do Estado para propagar os mais tipos de baixeza contra a dignidade humana, por que não pegar aquilo que já ficou consolidado por toda essa história que eu venho falando como a festa popular brasileira, e vamos fazer com que ali se torne um dos maiores movimentos políticos que nós podemos transplantar para o país. Então, o Estado, na década, pelo menos em 1986, quando tem a Constituição, ele garante já dinheiro para o carnaval. E de lá para cá, são quase 40 anos, o Estado brasileiro, nesses 40 anos, já deslocou, pasmem, cerca de 45 bilhões de reais para fazer o carnaval no Brasil. Então, a Sapucaí, dando dinheiro para fazer os tapa-sexos de 2 milímetros para as mulheres, fazer com que as fantasias sejam cada vez mais grotescas, as músicas sejam cada vez mais depravadas. Só que na Nova República a gente tem ainda um elemento fundamental, que é a questão neocolonial. Então, se você perceber muito bem, a maior parte dos enredos, tanto das escolas de samba de São Paulo quanto do Rio de Janeiro, eles sempre vão trazer uma questão que é a dívida histórica que os brancos tinham com os negros, e vão tentar fazer uma guerra entre raças, certo? Uma guerra nesse sentido. Além disso, tem-se um apelo muito, muito forte para que se liberte os escravos, falando que os escravos eram os donos da alegria, que eram repreendidos pelos brancos. E essa dívida histórica, ela tem total apoio a partir da década de 90, quando a Rede Globo ela entra de fato como grande patrocinadora do carnaval, e até hoje a gente tem essa configuração. Então, nós sabemos que o carnaval ele tem algo bastante político, algo bastante fundamentado na depravação com a Escola de Frankfurt,
Mas tem uma diferença fundamental entre o carnaval do Nordeste e o carnaval do Sudeste. No carnaval do Nordeste, você tem a questão dos trio elétricos. E a questão dos trio elétricos, elas remontam a algo como se fosse uma marcha ou uma procissão católica. Só que de forma a ter ainda algum resquício de catolicidade, de catolicismo, principalmente no interior da Bahia, de Pernambuco. E isso se transplanta, em certa medida, para o Carnaval de Recife, de Olinda, que de forma agora bastante incipiente você ainda vê algum resquício tradicional, certo? Mas no Sudeste você tem as escolas de samba, que elas adotam um caráter fundamentalmente político desde 1946, fundamentalmente subversivo, e que querem, por meio dessas grandes escolas de samba, desses grandes conluios entre mídia, Estado e sociedade civil, fazer uma amálgama para propagar a agenda política do progressismo. Então você tem essas duas diferenças. E basicamente é isso que está em jogo no Carnaval. E esse é o aspecto inicial histórico para entender um pouco de como ele saiu desde a formação da Grécia de Roma Antiga, as festividades com a agricultura, até o estado de coisas, status quo que a gente tem no Carnaval brasileiro, que também hoje tem a Mardi Gras, que é em Nova Orleans, que também é um carnaval bastante característico por ter questões africanas, e em todo o Caribe a gente tem o mesmo tipo de carnaval. É isso sobre o aspecto histórico. Alguém tem alguma dúvida? Alguém tem alguma pergunta?